Como estão? Espero que estejam bem. Depois desse período de silêncio nessas aulas gravadas, a gente vai agora trabalhar com a Lélia Gonzalez, essa intelectual maravilhosa, diferentemente de Carolina Maria de Jesus e de Conceição Evaristo e de Maria Firmina dos Reis também. A Lélia Gonzalez, salvo engano, não era uma escritora de ficção ou, enfim, uma escritora de literatura num senso estrito, né? Como a gente pensa em geral. Ela é uma grande escritora, uma grande intelectual, uma grande pensadora brasileira, uma grande militante do movimento negro, do movimento de mulheres. É uma filósofa, né? Então tá aí dentro desse campo nosso. E é também uma historiadora e uma pensadora muito importante para tudo que a gente vem discutindo, né? Uma pensadora que, de certa maneira, desenvolveu reflexões fundamentais para a transformação social, embora a gente ainda esteja nesse processo, né? Mas muita coisa que já foi transformada, muitas das políticas afirmativas que a gente tem, como as cotas raciais, por exemplo, muito do movimento feminista negro, a gente deve a Lélia Gonzalez e as pessoas, enfim, junto com a Lélia Gonzalez, estiveram aí lutando nos anos 60, 70, 80. Pois bem, vamos nessa? Então, eu gostaria que vocês abrissem lá o SIGA, não é? Pra gente ver o material que a gente tem lá sobre a Lélia Gonzalez. Eu vou comentar o material. Primeira coisa que a gente tem, que eu gostaria que quem ainda não assistiu parasse agora e fosse lá assistir, é um pequeno documentário, Cult NE Doc, sobre a Lélia Gonzalez e o feminismo negro, né? É muito legal, tem várias pessoas que conheceram ela bastante, né? Companheiras e companheiros de movimento social, companheiras e companheiros da academia, o filho dela, enfim, muita gente muito bacana falando sobre a Lélia Gonzalez em vários sentidos. Além disso, a gente tem lá alguns trechos de textos dela também, né? Uma espécie de reconstituição dela escrevendo, e tem também ela mesma falando, né? A gente tem esse privilégio de ter umas fotos também, mas tem também imagens da Lélia falando. Se vocês forem procurar no YouTube, vocês vão ver que tem bastante coisa. Tem outras coisas também dela. Dela falando, e tem muitos outros documentários sobre ela, maiores e menores. Alguns vídeos de aulas também sobre ela. Então vale muito a pena pesquisar. Mas esse aqui, eu já acho que é uma boa base. Se vocês puderem assistir, são 20 minutos, 21 minutos. Assistam, tá bem? Por favor, seria a primeira parte. Primeiro que tem toda uma parte falando da biografia dela, né? Que vocês já vão situá-la melhor aí no espaço-tempo. Também das atividades que ela desenvolveu, assim. E do pensamento dela também. Há alguns aspectos bastante importantes aí nesse vídeo. Depois a gente tem o texto, o artigo que era o que eu tinha separado para a gente trabalhar mais, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é uma fala dela num encontro de feminismo latino-americano. Muito boa fala, assim. E aí ela trabalha com alguns conceitos que eu vou tentar desenvolver nessa aula, certo? E a gente tem uma ideia um pouco dessa perspectiva do feminismo negro aqui no Brasil. Aí depois vocês têm uma resenha de um livro que é uma coletânea de textos da Lélia Gonzalez, Primavera para Rosas Negras. Esse livro está disponível em PDF nesse link aqui embaixo, que está escrito Primavera para Rosas Negras site. Na verdade, ele é um PDF do livro escaneado, né, que eu consegui. Não é tão bom assim, porque é escaneado, mas
Mas é bacana, tem fotos dela, tem muitos textos, tem vários comentários também, texto de apresentação, tudo isso. Ele tá assim como site, porque ele é um arquivo muito grande e eu não consegui colocá-lo aqui no Cigar, mas ele tá então no Google Drive. E aí eu tô disponibilizando o link. Vocês conseguem abrir clicando aqui, salvo engano. Eu acho que vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, vocês podem me falar, certo? Porque aqui tem muito material. Quem por acaso se interessar em desenvolver um estudo sobre a Lélia Gonzalez, que eu acho muito bacana, e quem tiver afim pode me procurar também, porque eu tô um pouco afim também. Então, quem tiver afim de fazer isso, tem muito material aí, porque são as obras dela, né? As falas dela, textos, tudo isso tá aí. Bom, a gente tem também um outro PDF que é da Cult, que é uma revista que, enfim, é uma revista mais de divulgação, né? Não sei se vocês conhecem a Cult. E tem esse número sobre a Lélia Gonzalez, também bastante interessante, vários textos de pessoas falando sobre a Lélia Gonzalez. Eu estava falando da resenha, pulei, né? Então, mas a resenha, que é o segundo arquivo que vocês têm aí em PDF, é a resenha do Primavera para Rosas Negras. O que é uma resenha? Resenha é um tipo de texto acadêmico que serve para apresentar um livro, apresentar uma obra, né? Em geral um livro, fazendo uma espécie de síntese desse livro, um resumão, assim, a partir dos capítulos, enfim, das divisões próprias daquela obra, e também uma crítica desse livro, dizer, bom, esse livro fala sobre isso, assim, assim, dessa maneira, né, se divide dessa forma, e é interessante ou não é interessante por causa disso, 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 né, tem esses aspectos fortes, esses aspectos fracos, enfim. Então, esse tipo de texto, que é a resenha, né, a gente conhece fichamento, a gente conhece artigo, né, a gente conhece projeto, a gente conhece relatório e a gente tem que conhecer também a resenha. As resenhas, elas também são publicadas em revistas acadêmicas, como os artigos. Muitas vezes a gente centra muito em artigo, mas as revistas acadêmicas também publicam resenhas, elas valem também para o Lattes, da mesma maneira, né? Então, as resenhas são publicadas, em geral, resenhas de livros novos, livros que acabaram de ser lançados, porque elas servem para divulgação daquele livro, né? Para alguém poder saber, bom, eu estou estudando feminismo negro, né? Aí apareceu esse livro, Primavera para Rosas Negras. Eu vou lá e leio a resenha e falo, pô, esse livro é muito importante para mim, por isso, né? Porque ele toca nesses pontos. Então, é muito, muito importante esse tipo de texto também, resenha, e é legal vocês irem se apropriando desse tipo de texto. E o outro PDF que tem é de uma obra da Lélia Gonzalez, junto com uma outra mulher. Vou ver aqui rapidinho. Só um instante, gente. Que se chama Lugar de Negro, que é uma obra que foi publicada em vida dela, né? Em vida, ela publicou 2 livros, que é esse, Lugar de Negro, e um outro que é sobre as festas populares brasileiras. É com um homem, não é uma mulher, não. É o Carlos Rasenbaug. Lugar de Negro. E o outro que ela publicou sobre as festas populares brasileiras, que vai ter aqui no outro, na coletânea, certo? Esse Lugar de Negro justamente fala sobre qual é o lugar do negro na sociedade brasileira, né? Que lugar foi esse que a sociedade brasileira atribuiu aos negros e às negras. Bom, tem uma coisa que aparece no artigo que a gente vai trabalhar e aparece também no documentário, que é uma citação que a Lélia faz do Milor Fernandes, que é um escritor e humorista brasileiro bastante importante, assim, que foi bastante importante, né? Já faleceu. E o Milor Fernandes, ele diz criticamente, né? Embora, enfim, ele como não é negro,
possa ser visto, né, como uma expressão de racismo também, mas o contexto é um contexto crítico. Ele diz, não há racismo no Brasil porque os negros sabem seu lugar. Né? Então, essa ideia de lugar de negro, né, é também uma referência a essa fala do Milor Fernandes. Isso vai aparecer no documentário e vai aparecer no texto da Lélia, quando se critica o mito da democracia racial no Brasil. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre a democracia racial, né, sobre essa ideia de democracia racial que é mentirosa, mas construiu-se a partir de uma série de teóricos e uma série também de leis e dinâmicas sociais, a ideia de que no Brasil não existe racismo, diferente de outros lugares onde houve escravização também, como por exemplo os Estados Unidos, né? Porque as raças que compuseram o povo brasileiro, que seriam, né, os indígenas, os africanos, negros e os europeus, primordialmente portugueses, mas outros europeus também, essas raças, né, branco, negro e indígena, elas teriam se miscigenado, né, se misturado através de relações sexuais, né, através de casamentos, e aí teria gerado, então, uma mistura tão grande de raças que você já não teria mais a distinção entre as raças que produziriam o racismo. Né? Isso é o mito da democracia racial brasileira. Né? O fato também de que havia, e isso aparece em alguns textos, assim, inclusive em textos importantes mesmo, como do Gilberto Freire, como do Sérgio Buarque de Holanda, que são grandes intérpretes da cultura brasileira, aparece a ideia de que os portugueses, que eram os brancos, né, em sua maioria que habitavam o Brasil na época da colonização, eles tinham uma predileção pelas mulheres negras, pelas mulheres indígenas, né, diferente de outros europeus que foram para outras partes. Só esquecem, assim, de que essa predileção era uma exploração sexual, na verdade, né? Não era na maior parte dos casos, uma relação recíproca, né? Até porque, embora individualmente até pudesse existir paixão, amor, né? Interracial, do ponto de vista da estrutura social, isso já não se dava em pé de igualdade, né? Porque mulheres negras, mulheres indígenas eram desconsideradas enquanto seres humanos, cidadãs, né, dignas de respeito, de direitos, de tudo isso, de vontade, desejo, né, próprios, que deveriam ser respeitados. Então, essa miscigenação que aconteceu, ela não apagou o racismo, né? Ela não apagou a estrutura estratificada, segregada das raças, dos povos que vieram ou foram trazidos para compor aqui esse país, né? Mas antes aprofundaram, né? A miscigenação foi gerada no seio desse racismo e, portanto, aprofundou esse racismo. Então, uma parte do trabalho da Lélia Gonzalez é exatamente falar contra essa democracia racial. Nós, até hoje, escutamos pessoas que defendem isso, né? E aí essas pessoas, muitas vezes, criticam os movimentos sociais negros, né, o movimento negro em geral, por dizer que, como no Brasil não há
essa separação racial, né, segundo eles, tão radical, então é o movimento negro que cria isso, né, que gera a estratificação, que gera a segregação, que gera, como a gente diz, esqueci agora o nome, tipo segregação mesmo, né, que eu queria dizer. Enfim, isso acontece não apenas entre aquelas pessoas que se identificam com uma visão política conservadora, que se identificam com posturas políticas mais de direita, também entre as pessoas do campo chamado progressista, ou pessoas que consideram que é necessário fazer mudanças sociais radicais na sociedade. Mesmo nesse grupo, há gente que se coloca dessa maneira, que acredita na democracia racial, né, ou que defende a democracia racial, e o mito da democracia racial, e também que questiona movimentos identitários, eles chamam de movimentos identitários, né, como movimentos desagregadores, enfim, segregadores, né, como se estivesse tocando ou criando uma ferida que não existe. De fato, é o contrário, né, a ferida está aí, putrefata, né, uma ferida que tem muitos séculos, e que justamente precisa, né, não dá para tapar ela e achar que vai dar certo, né, como tem sido feito. Ela precisa ser desinfeccionada e curada, né, precisa acabar com isso, né? E aí precisa realmente de um compromisso antirracista, né, por parte das pessoas, sobretudo das pessoas que consideram que precisa de mudança social, né? Quer dizer, é incoerente considerar que é necessário fazer mudanças sociais radicais e que a questão racial, a questão antirracista, né, é uma questão menor, assim como a questão do feminismo também, né? E aí a Lélia Gonzalez é exatamente uma pessoa muito forte, intelectualmente, em termos de energia também, vocês vão ver se vocês virem o documentário, né? Que contribuiu muito para deixar mais explícito esse lugar, né? Essa necessidade, e deixar mais explícito o quanto isso era negligenciado pelos movimentos de esquerda, progressistas e tal. Então, tanto a questão racial quanto a questão de gênero. E aí, da mesma maneira que ela critica o movimento negro, os homens do movimento negro, por reproduzirem dentro do movimento negro com suas companheiras negras, né, o machismo, né, a opressão patriarcal, o não ouvir, o não levar em consideração, delimitar funções de sistema reprodutivo, tudo isso, ela também fazia isso, e isso aparece muito forte no texto que eu propus para vocês lerem, em relação ao feminismo, né? Como que as mulheres brancas no feminismo não percebiam, invisibilizavam as questões, a opressão sofrida pelas mulheres negras e reproduziam o racismo, né, dentro do movimento feminista. Então, quando a Angela Davis vem ao Brasil, há pouco tempo, ela fala, né, que ela pergunta, vocês vêm aqui me ouvir, mas vocês têm que ouvir a Lélia Gonzalez, né? Vocês têm a Lélia Gonzalez aqui, né? Então, é importante a gente ouvir a Lélia Gonzalez.